Olá, estudantes da segunda série! Neste vídeo falaremos sobre redução de ângulos ao primeiro quadrante com a unidade de medidas em graus. Então, vamos começar relembrando aí primeiro o que é uma circunferência trigonométrica. É aquela em que o seu centro coincide com a origem do plano cartesiano, ou seja, as suas coordenadas são 0 para x, 0 para y, e o seu raio é unitário. A distância de qualquer ponto da circunferência até o centro dela é igual a 1. E aí, nós temos no primeiro quadrante ângulos que vão de 0 a 90, no segundo quadrante ângulos que vão de 90 a 180 graus, no terceiro quadrante ângulos que vão de 180 graus a 270 graus e, por fim, no quarto quadrante os ângulos que vão de 90 graus até 180 graus. E também, lembrando que, além da circunferência trigonométrica estar dividida em quadrantes, o sentido anti-horário descreve ângulos positivos, anti-horário é o contrário do relógio, e no sentido horário ela vai descrever aí ângulos que têm sinal negativo, ok? Então, aqui nós temos unidades de medidas para ângulos que podem ser tanto graus quanto radianos. E aí vai depender de qual exercício que você está fazendo, mas a gente precisa saber aí trabalhar com os dois, sempre levando em consideração a relação de que 360 graus equivale a 2π radianos, uma dada em graus e a outra dada em radianos, e que 360 graus é a volta inteira da circunferência, assim como o 2π, tá? Então aqui as unidades de medidas com ângulos que são notáveis para vocês, o 0 graus, 360 que equivale a 2π, 180 graus que equivale a π, π sobre 2 que equivale a 90 graus e o 3π sobre 2 a 270 graus. Então, nós fazemos a redução de ângulos ao primeiro quadrante para poder determinar os valores das relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente para os ângulos de toda a circunferência trigonométrica, porque nós temos esses valores para ângulos que estão somente no primeiro quadrante, então nós temos que fazer essa redução ao primeiro quadrante. Se eu tiver um ângulo que está no segundo quadrante, eu vou fazer 180 menos o ângulo, ou seja, comparar esse ângulo com o ângulo de 180 graus que está aqui no eixo X. Então, nós vamos ver quanto que falta para chegar no 180 se o ângulo estiver no segundo quadrante. Se o ângulo estiver no terceiro quadrante, nós vamos fazer a diferença desse ângulo com o 180, ou seja, nós vamos ver quanto que esse ângulo passou de 180 graus. E aí, nós vamos obter um ângulo agudo correspondente também no primeiro quadrante. Por fim, se o ângulo estiver no quarto quadrante, nós vamos fazer a diferença desse ângulo com 360 graus. Vamos verificar quanto que falta para esse ângulo chegar até o 360 graus. Ok? Então, essa é a redução de ângulos ao primeiro quadrante. Todos eles vocês puderam verificar que foram dados em graus. Aqui, nós não podemos nos esquecer dos sinais das relações de seno, cosseno e tangente. Então, deixei para vocês aqui aonde que a gente encontra cada um deles. O seno, ele é descrito pela projeção do ângulo no eixo Y, o cosseno é a projeção do ângulo sobre o eixo X e a tangente é a projeção do ângulo sobre uma reta paralela auxiliar, ela é paralela ao eixo Y e que passa pelo ponto 1, 0, é tangente à circunferência trigonométrica. Então, aqui nós temos os sinais de todas essas relações trigonométricas. Aqui também não podemos nos esquecer, gente, dos valores notáveis, tá? Então, são valores que nós utilizamos bastante na resolução de exercícios. Os ângulos notáveis 30, 45 e 60, com as suas relações de 30, 45 e 60 são os ângulos notáveis, com as relações de seno, cosseno e tangente, tá? Então, aqui eu tenho seno, cosseno e tangente, 30, 45 e 60. Quero observar para vocês, tá, que a gente obtém o valor da tangente fazendo a divisão do valor de seno pelo valor de cosseno, ok? Então, nesse vídeo nós falamos sobre a redução de ângulos ao primeiro quadrante em graus. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!